você que não vai ter mensagem de espada. Como assim, pastor, mensagem de espada? Longa e achatada. Não vai ser mensagem de espada. Amém? Aleluia. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. E vocês estão com frio? Eu quero ouvir. Aqueles que acharam, digam Amém. Vai ouvir. Na minha Bíblia tem como epígrafo as bodas de Caná, a água feita vinho. Diz assim a eterna palavra de Deus: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E faltando o vinho, ele disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe lhe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Repita comigo: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Mais uma vez. Fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Repita comigo: todo homem põe primeiro o vinho bom. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Mais uma vez. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Obrigado. Aleluia. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus na da Galileia e manifestou a glória aos discípulos. E o discípulo, versículo, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aleluia. Essa palavra vale um aleluia. Aleluia. Vale um aleluia, irmão? Aleluia. Quero pedir 2 favores a você encarecidamente. Primeiro favor que eu quero lhe pedir é o seguinte: que você não feche a sua Bíblia. Amém? Que você permaneça com a Bíblia aberta. Amém? Você vai conferir que eu vou estar ministrando. O segundo favor é que você não converse. Amém? Se o irmão quiser conversar com você, você vai falar para ele: depois a gente conversa. Tá? Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Antes de você assentar, deixa eu fazer uma oração. Pai, eu me coloco na tua história. Pai, eu sei quem sou, conheço as minhas limitações, e eu declaro isso diante da igreja, diante dos céus e até diante do inferno. Eu não tenho, Pai, mas ao mesmo tempo que as minhas limitações, ó Pai, estão diante de mim, eu sei quem Tu és, eu sei o que Tu pode fazer, eu conheço o Teu poder, Pai, e eu entendo que o Senhor tem interesse em falar essa noite. O Senhor quer falar, o Senhor vai falar, Deus. Pai eterno, fala ao Teu povo, Senhor, que toda mente seja cativa à Tua palavra essa noite, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor, ó Pai, que quando eu estiver ministrando aqui, Pai, ó Deus, que haja mover o Teu Espírito, Deus. É assim que eu oro e faço no nome de Jesus. Que você diga amém. Pode assentar, dando glória a Deus. Dê glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Irmãos, o texto que lemos é interessantíssimo. O texto diz que estava acontecendo uma festa de casamento em Caná da Galileia. E foram convidados, o texto faz questão de dizer que foram convidados a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus,
e os discípulos de Jesus. E quando estão lá no meio da festa, chegou a notícia, acabou o vinho. Porque uma festa de casamento dos judeus durava até uma semana. E chegou a notícia, acabou o vinho. Acabou o vinho. E a mãe de Jesus foi lá comunicar para ele: olha, a festa está a perigo, porque acabou o vinho. E ele olha para ela e diz: olha, que teria contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a mãe de Jesus chama os serventes da festa e fala para ele assim: está vendo aquele homem ali? Tudo o que ele mandar vocês, às vezes vocês fazem. Pode fazer tudo o que ele mandar. E Jesus chamou os serventes e tinha umas talhas, uns vasos, que eram usados para a purificação dos judeus. Porque os judeus, a religião dos judeus, eles rezavam que o seguinte: eles tinham que se lavar as mãos, lavar os pés e até lavar a cabeça. E aquelas talhas estavam ali justamente para isso, para a lavagem dos judeus. Lavagem dos judeus. E Jesus chamou os serventes e disse: está vendo aquele vaso ali? Enche aquilo de água. Enche aquilo de água. E o texto diz que eles encheram de água. Depois que encheram, Jesus disse: leva para o mestre de sala provar. E quando eles levaram para o mestre de sala, que o mestre de sala provou, ele mandou chamar o noivo. Disse: vem cá, manda chamar o noivo aí, o dono da festa. E diz: olha que eu tenho organizado a festa. Olha que eu tenho feito festa. Mas eu nunca vi acontecer isso em festa nenhuma. É a primeira festa que eu vou que acontece isso. Olha, todo mundo das festas que eu vou serve o primeiro vinho primeiro. Depois que as pessoas estão saciadas, serve o vinho inferior. Mas você não. Você guardou o melhor vinho para o final. Olha que vinho excelente. Que vinho de boa qualidade. Irmãos, o texto diz que assim Jesus iniciou, amém, o seu ministério, operando um grande milagre, amém, de transformar água em vinho. E diz que os seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele. E essa história é interessante. Agora, irmão, antes de entrar na mensagem necessariamente, eu preciso dar algumas informações que eu acho que é de valor. Primeiro, o Evangelho de João é datado, foi escrito, a data, aproximadamente 85 depois de Cristo. E o Evangelho de João foi escrito para a igreja. Fala da igreja. Trata Jesus de Cordeiro de Deus. Tudo o Evangelho de João é tremendo, irmão. É uma linguagem para a igreja. Fala para a igreja. Fala para mim e fala para você. No capítulo 1, Jesus é apresentado como o verbo que encarnou, a palavra que tomou forma humana. No segundo capítulo fala da história que lemos, o milagre de Caná da Galileia. No terceiro capítulo é a grande conversa dele com Nicodemos, o príncipe dos judeus. E Nicodemos queria saber como que ele tinha que fazer para ser salvo. E Jesus fala para ele nascer de novo. Ele pensou que era entrar na barriga da mãe dele. Mas Jesus disse para ele: nascer da água e do Espírito, Nicodemos. No capítulo 4, ele se encontra com a mulher samaritana e pede água para ela. E ela diz: espera aí, como é que você me pede água? E ele diz para ela assim: se você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. E Jesus tem aquele encontro tremendo com a mulher samaritana e pergunta: vai buscar o teu marido? Ela disse: não tenho. Ele diz: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. E ela fica maravilhada e se converte. No capítulo 5, ele cura um paralítico lá no tanque de Betesda, que estava esperando o anjo descer para movimentar a água. E ele não podia ir até a água. E Jesus se encontra com ele e cura este homem. No capítulo 6, ele multiplica os pães e os peixes e alimenta aquela grande multidão. No capítulo 7, ele é alvo da incredulidade da sua própria família, a incredulidade dos seus irmãos.
No capítulo 8, uma mulher é levada para ele em ato de adultério e queriam que ele condenasse ela, mas ele absolve ela, perdoa ela e fala para ela: vai, não pegue mais. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E o discípulo fala: quem pecou? Quem pecou? Foi a mãe dele, não foi, Senhor? Foi o pai dele. Não. Jesus fala isso. Ninguém pecou, nem a mãe, nem o pai, ninguém. Isso aí foi para que a glória de Deus se manifestasse. No capítulo 10, Jesus se apresenta como bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. No capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, a grande ressurreição de Lázaro. No capítulo 12, Maria unge Jesus, os pés de Jesus com unguento, usa aquele perfume caríssimo e unge Jesus. E Jesus louva aquela mulher. E Jesus disse que isso ia ficar registrado para que até hoje esse ato dessa mulher fosse conhecido de nós. E aquela mulher unge Jesus com unguento. No capítulo 13, Jesus lava os pés do discípulo. E quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro disse: não, meu pé você não lava não. E Jesus disse para ele assim: se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. E Pedro disse: então lava a cabeça também. Lava a mão, lava o corpo todo. Aleluia. No capítulo 14, ele fala: não turbe o vosso coração. Ele diz assim: eu vou para o meu pai preparar lugar para vocês, porque a casa de meu pai tem muitas moradas. No capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele entra no templo, e lá no templo tem uma videira feita de prata e de ouro, uma videira grande de 3 metros. Aí ele aponta para a videira, aquela videira aponta para Jesus. Aquela videira falsa, ele diz assim: essa videira aí é falsa, essa é a símbolo. Aí ele aponta para ele e diz assim: no templo, eu sou a verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E das últimas instruções aos seus discípulos, no capítulo 17, ele faz